expectativa e descanso. Aleluia! Então hoje nós vamos nos aprofundar, né, em dois princípios chaves para uma vida e uma jornada cristã efetiva, madura, consciente e vitoriosa, e por que não, gloriosa. Aleluia! Essa vida que o Senhor nos dá. E por que não vivemos às vezes? Porque às vezes nos falta nos apropriarmos de chaves, nos apropriar de princípios. E alguns deles são cruciais, alguns deles são inevitáveis e alguns deles são necessários para que sejamos revestidos, em primeiro lugar, de maturidade, de efetividade no reino e por fim, o efeito disso é uma vida vitoriosa, gloriosa em Deus. Amém? Então nós vamos falar de expectativa e descanso. Quantos aqui têm boas expectativas para o futuro? Aleluia! Então, se porventura alguém ainda está com dúvida, você não vai sair aqui mais com dúvida. Hoje você sairá daqui com as expectativas corretas, no lugar certo, da pessoa certa e a convicção e certeza de que em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém? Aleluia! Então vamos lá, expectativas e descanso. Em primeiro lugar, precisa saber que expectativa, essa palavra, expectativa, fala de espera. Expectativa aponta esperança. Expectativa aponta um olhar fixo. Quem tem expectativa está olhando fixo para um lugar. Está tendo esperança sobre algo. E está esperando algo. O oposto disso, o contrário disso, é enfado, é fadiga, é desalento. O contrário disso é um desencanto. O contrário disso é uma fraqueza, é um cansaço. O oposto disso. Então, eu vou já começar de trás para frente, do fim da mensagem para frente. Então, o que nós precisamos é que as nossas expectativas estejam em Cristo, porque só Cristo é o descanso. Aleluia! Você precisa ter expectativas na pessoa certa. E expectativas e descanso se revelam em Cristo Jesus, porque Ele é a base, o fundamento das expectativas, e Ele é também o único que pode nos dar descanso. Aleluia! Você pode ter expectativas corretas, mas se não tem o Senhor da vida, você pode não ter descanso, pode ter desalento, desesperança, pode ter peso, pode ter cansaço no meio da jornada. Porque esses princípios se falam, esses princípios se unem, esses princípios se desenvolvem, se desenrola. Expectativa e descanso. Amém? Então, descanse em Cristo nessa noite. Minha oração aqui e agora é que você descanse em Cristo. Que as suas expectativas estejam nele. E eu quero declarar que as suas expectativas até aqui estão sendo e serão ressignificadas em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então feche seus olhos essa noite. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Estamos diante dela. Queremos colocar diante de ti toda a mente, todo o coração, toda a alma. Que o interior dos seus filhos sejam levados cativos a ti agora. Toda distração, do espírito de dispersão na mente, no coração, no ambiente, nas emoções, nos sentimentos, toda forma de barreira intelectual, espiritual, emocional, seja quebrado agora em nome de Jesus. Que teu Espírito tome o governo desse ambiente agora. Que teu Espírito Santo tome o governo do nosso interior, das nossas emoções. Descansamos os nossos sentimentos em ti essa noite. Descansamos os nossos pensamentos em ti essa noite. Colocamos diante de ti a nossa casa.
Colocamos diante de Ti o dia de amanhã, as nossas demandas, nossas responsabilidades, os nossos afazeres. Colocamos tudo diante de Ti, porque cremos que o Senhor é o descanso. Que em Ti nós podemos depositar todas as demandas da vida. E que agora nosso coração seja uma boa terra, para que a semente da Tua palavra, caindo nela, possa produzir a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus. Essa igreja é uma igreja pentecostal. Pentecostal do poder do Pentecoste que houve em Atos dos Apóstolos, no início de tudo, quando o Senhor disse para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais cheios de poder. E a palavra diz que de repente veio um som do céu como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo. A minha oração é que essa casa seja cheia do poder de Deus. A minha oração é que a tua vida seja cheia do poder de Deus, seja cheia da graça de Deus, seja cheia da virtude de Deus, porque quando somos cheios, nosso entendimento, os nossos olhos se abrem. Aleluia. Pedro ministrou uma palavra nesse dia do Pentecostes, e a palavra que o povo estava cansado de ouvir, mas nunca tinha feito efeito dentro deles, por conta daquele poder que veio, eles entenderam, e naquele mesmo dia 3.000 almas se converteram. Pedro continuou a falar a mesma palavra que há muitos anos eles ouviam, mas não entendiam, mas agora com o poder do Pentecostes eles ouviram e entenderam, e se converteram mais 5.000 almas. A minha oração e o meu desejo e o nosso serviço aqui é que venha clareza de tudo que você já ouviu e não entendeu, e que hoje você seja cheio do entendimento das coisas do Senhor, porque o profeta diz assim, que naquele dia ninguém precisará ensinar, porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. E a glória do Senhor é uma pessoa, porque Hebreus vai dizer assim: Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a glória de Deus. Quando o ouvimos, quando o enxergamos, também somos cheios da sua vida. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 27, 46. E eu quero que você esteja atento e esperto, porque hoje vamos colocar a sua leitura bíblica em dia. Obrigado quem trouxe aqui essa água. Felipe, obrigado, filho. E o café também. Essa igreja tem café, viu, João? Se sentir vontade de tomar um cafezinho, segue esse corredorzinho ali, na frente tem uma garrafinha ali, você vai tomar um café. Gênesis 27, 46, quem está comigo, dê um amém. E disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por conta das filhas de Het. Se Jacó tomar mulher das filhas de Het, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Que texto é esse? Esse texto, vocês sabem, é aquele texto que Jacó e seu irmão Esaú estavam ali em conflitos, porque um queria a primogenitura do outro, e aí teve aquele lance da sopa, do guisado, um enganou o irmão por causa do guisado, aí o pai abençoou o irmão errado, e foi aquela confusão, e Rebeca está ali naquela situação daquele conflito. O menino tem que fugir porque o irmão prometeu matá-lo, porque ele roubou a bênção dele, ficou com raiva dele, ficou irado com ele porque ele tomou o que lhe era de direito, então ficou irado, prometeu que ia matar o irmão teve que fugir, e foi aquela confusão. Aí esse irmão pega e irado, bravo, porque ele perdeu a bênção, também agora eu vou desobedecer, agora eu vou fazer o que me der na telha, agora eu vou fazer o que eu tiver vontade, agora eu vou andar de qualquer jeito. E ele foi então arrumar namorada, foi arrumar mulher com as filhas de Het, ou seja, naquele tempo não podia se misturar as tribos. Ele
não podia namorar ou casar com as moças daquela linhagem lá, que eram os filhos de Et. E ele foi para provocar, ele foi por birra. Eu vou namorar, vou casar com aquelas meninas. Aí o que acontece? Ele vai mesmo. E agora aqui a Rebeca está reclamando. Enfadada estou da minha vida por conta das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dessas filhas, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Rebeca é a mãe do homem mais conhecido do mundo, Israel. O seu nome era Jacó, e depois que ele tem um encontro com Deus, Deus muda o nome dele para Israel. E esse é o cara mais conhecido do mundo. Sobre ele se formou uma nação, uma civilização, que até hoje é a nação mais visitada da história, que é Israel. Mas o que está acontecendo? Essa mulher que seria a mãe do homem mais conhecido da terra, do homem que seria um pilar, que seria um dos patriarcas, que seria um dos homens de Deus, essa mulher está cansada, essa mulher está afadigada, essa pessoa não vê sentido na vida. Ela diz: o que será da minha vida, ou que sentido tem a minha vida? Ela está profundamente decepcionada, e está profundamente decepcionada por quê? Porque as suas expectativas foram frustradas. O que ela pensou, o que ela desenhou, o que ela projetou para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, agora estava tudo do avesso. As suas expectativas todas estavam frustradas. E por que as suas expectativas pessoais estavam frustradas? Foram frustradas. Qual é a palavra que ela expressa? Qual é a reação que ela tem? Estou cansada, estou afadigada, estou profundamente decepcionada e não faz sentido mais para mim a vida. Suas expectativas, as expectativas de Rebeca, estavam em pessoas. As expectativas de Rebeca, além de estar em pessoas, a fonte pela qual ela depositou as suas expectativas, a fonte não era tão pura assim. Porque o rapaz escolheu as filhas de Et, que no período ali não era para ser escolhido. Expectativas nas pessoas erradas, depositar minhas expectativas na fonte errada, vai dar ruim. Diga comigo, vai dar ruim. Aqui a mulher profundamente depressiva, mal, ruim da vida. O que eu aprendo com isso, pastor? O que podemos aprender com isso? Logo, frustrações, decepções, desencanto com pessoas ou com situações deve ser ao fato de depositarmos nelas as nossas expectativas. Está decepcionado com fulano de tal? É porque você depositou no fulano de tal suas expectativas. Estou decepcionado com determinada situação? É porque você depositou na situação as suas expectativas. Vocês estão entendendo? Mas não é só isso. Nos decepcionamos por colocar em pessoas ou em situações as nossas expectativas. Agora o problema não é que não deveríamos tê-las, expectativas. A questão não é que não deveríamos ter esperança. A questão é que não é que não deveríamos ter sonhos e planos. O problema é que colocamos as expectativas nas coisas ou em pessoas erradas, quando as expectativas deveriam estar em Cristo Jesus. Todas elas, seja qual for, seja o que for, seja qual for o sonho, seja qual for o plano,
seja qual for o desejo, seja qual for o desenho e o sonho, devo depositar em Cristo Jesus. Quantos estão aqui comigo? Eu penso que o amém, nesse grau, nesse decibéis, é porque você não concordou muito, não. Você achou que o seu sonho, seu plano tem que ser do jeito que você quer. Você acha que você tem que depositar em quem você quiser. Mas eu quero te afirmar, se não for em Cristo, vai dar ruim. Mais cedo ou mais tarde. Alguns dão certo por algum período. E aí está bombando, e está aumentando, e ele continua, porque, oxa, está funcionando, beleza, vamos que vamos. Mas quanto mais alto você vai, a queda é maior. O tombo é maior. E o resultado, além de desastroso, produz cansaço, fadiga e enfado. Estão entendendo? Agora vamos lá. Então eu devo ter expectativas e eu devo ter sonho, esperança e planos. Agora, expectativas, elas se formam na mente. As expectativas se formam aqui na nossa mente e é normal do ponto de vista humano. Beleza, tá tudo certo, não tem nada errado até aqui. A minha pergunta é, então quem governa essa mente? Elas são formadas aqui, e não tem problema, tem que ser. Agora, quem governa essa mente? Quem governa esses pensamentos? Porque pensamento desgovernado, vida descompensada. Aqui nós temos uma grande maioria aqui da saúde. Uma pessoa descompensada no diabetes, professor, chega no ponto de descompensar, o corpo fica todo sem comando. Então, é a mesma coisa, pensamento desgovernado, vida descompensada. Se aqui perdeu-se o governo, todo o corpo padece. Não é, Sérgio? Érica, se formaram? Tem que saber. Aliás, parabéns para o Sérgio e a Érica que se formaram na enfermeiros, né? Deus abençoe essa semana. Ô, glória! Às vezes eu converso com a minha esposa em casa. Essa igreja é de cura mesmo, porque tem enfermeiro formado, tem professor, né, da faculdade de enfermagem. Falei, meu Deus, nós estamos lá. Espiritualmente falando, Deus falou, esse é o lugar de cura. Aleluia. Quem entende assim? Amém? Então veja, que o pensamento desgovernado, a vida fica sem rumo, a vida fica sem direção, fica toda embolada, patina, você anda e não sai do lugar. Por quê? Porque se a mente não está em Deus, se a mente não está em Deus, estamos por conta própria. Vou repetir. Se a mente não está em Deus, estamos por conta própria. E não adianta cobrar dele. Então, você já viu um pitbull na rua? Sem coleira? E sem o dono? Ele fere e muito provavelmente será ferido. Se ele tiver sem a coleira e sem dono. As pessoas quando vê um pitbull, se vê na mão do cara, já não confia muito. Já vê na mão do dono, já não confia muito. Agora imagina um pitbull sem coleira e sem dono. Assim é a nossa mente sem Deus. Você fere e será ferido. Está descompensado, está perdido. É uma bomba. É um perigo. Está desgovernado. Agora, quem submete a sua mente e os próprios pensamentos em Deus, ouça isso e grave. Quem submete a sua mente, quem submete seus pensamentos a Deus, protege a fé, protege o propósito
e protege o destino. Aleluia! Vou repetir para você gravar. Quem concentra, quem deposita suas expectativas, guarda sua mente em Deus, protege a fé, protege o propósito, protege o destino. Porque nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Protege o propósito, porque estamos aqui nesse mundo, porque Deus tem um propósito em nossa vida. E protege o destino, porque estamos aqui para viver para Ele, porque temos um propósito e estamos indo para o destino que Ele preparou para nós. Aleluia! Você crê nisso? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em algumas versões vai dizer que é o coração. Por quê? Porque o coração é o conjunto de pensamentos. Então o texto está dizendo: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se na tua versão tiver coração, é a mesma coisa, porque o coração é o conjunto de pensamentos. O que é meu coração? É aquela carne que é uma bombinha que fica batendo, que me dá vida. Não, biologicamente é o que te mantém vivo fisicamente. Mas o coração que a Bíblia está falando não é essa carne, é os pensamentos. Então tenha cuidado com os seus pensamentos, porque deles procedem as saídas da vida. Mateus capítulo 12, versículo 34, diz: ó geração de víboras, como podereis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala Tem algumas camadas aqui para você entender. Primeira coisa que ele fala aqui: geração de víboras. Em outras versões, raça de víboras. Mas eu gosto dessa versão que fala geração. Por quê? Porque aqui está falando do espírito de um tempo. Geração fala do tempo, do espírito do tempo, o espírito da pós-modernidade. E a pós-modernidade que se estabeleceu nos últimos anos significa uma geração muito inteligente, muito sábia, que sabe muito, que fala muito, que manja da tecnologia, que manda da internet, e elas estão procurando viver uma vida com Deus de lado. Não precisamos de Deus, sabemos tudo, somos bons. Esse é o espírito do tempo. E é o espírito do tempo porque esses fariseus aqui é os caras que supostamente conheciam tudo e todas as coisas. Conhecia da palavra, conhecia das escrituras, conhecia da lei, conhecia de Moisés. Porém o Senhor os chama raça de víboras. Quem eram esses fariseus? Homens que se gabavam dos ritos, que se gabavam da lei, que se gabavam do conhecimento, mas não tinha vida, não tinha essência, não tinha piedade, não tinha vida no altar. Aleluia! Você crê nisso? Nós precisamos viver uma vida diferenciada nesse tempo, porque esse espírito do tempo está atuando hoje. O homem é muito sábio, o homem é muito inteligente, e a pós-modernidade, e aqui não tenho tempo para falar de história, senão ia profundo, eu falaria a noite inteira sobre isso, mas não tenho tempo. A pós-modernidade quer roubar, quer tirar Deus do ciclo, quer tirar Deus do centro. Ele quer dizer que o homem se basta, o homem pode, o homem sabe, não precisa de Deus. É enrustido, é subliminar, como tudo é enrustido, como tudo é subliminar hoje. Hoje, se você não tomar cuidado, coisas boas são ruins e coisas ruins parece que são boas. E se você faz coisas boas, parece que você é quadrado. E se você é correto e é justo, parece que você é bobo. E se você é santo e quer viver em santidade, parece que você está perdendo tempo, que a vida está passando e você não está curtindo. O mundo está indo e você está igual quadrado. É isso que o mundo pensa. Mas Eliel, prefiro ir quadrado para o céu do que rolando para o inferno. Eu preciso
andar com Deus. Esse espírito da pós-modernidade, esse espírito do tempo não pode nos atender. Por isso eu gosto dessa versão. Ó geração de víboras, porque tanto serve para aquela, para a primitiva, quanto para agora. Ó geração, a pergunta é: como podeis dizer boas coisas sendo maus? O que está acontecendo? Esses homens, esses fariseus chamaram Jesus de demônio. Esses homens chamaram Jesus de Beelzebu. Veja a cegueira. Eles não podiam falar coisas boas, porque o pensamento deles não era bom. Olha só a sequência do texto, Mateus 12, 24 e 25. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este indivíduo, falando de Jesus, esse indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Chamou Jesus de endemoniado. Esse Jesus aí está endemoniado. Versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes Não, repete comigo. Jesus conhecendo-os. Jesus podia falar assim: Jesus conhecia a vida deles. Jesus conhecia o que eles sabiam das Escrituras. Jesus sabia o que eles conheciam da lei. Jesus sabia a roupa deles de sacerdote. Jesus sabia como eles eram hábeis em algumas coisas. Não, a Bíblia vai dizer que Jesus, conhecendo os seus, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Escute a revelação profunda que tem aqui. Quer proteger o que você fala? Protege o que você pensa. Quer proteger o que você fala? Protege o que você pensa. Porque mente sem governo produz vida interior dividida, insegura e escrava. Porque o texto vai dizer que Jesus disse para eles: Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: uma casa dividida em si mesma não subsiste. E quando a Bíblia fala de casa, está falando de nós. Quando a Bíblia está falando de casa, está falando de mim e você, de um reino, de uma igreja, de um povo. E ele está dizendo assim: conhecendo os pensamentos. Ou seja, sabia que os pensamentos deles estavam descompensados? Sabia que o pensamento deles era mau? Sabia que o pensamento deles não tinha governo? Disse para eles: os seus pensamentos estão desgovernados, logo a vida de vocês está dividida. Logo o interior de vocês está dividido. Logo os sonhos de vocês estão divididos. E uma casa dividida não tem rumo, não tem propósito, não tem foco. O interior dividido não sabe para onde está indo, não sabe para onde vai. Portanto, quer proteger o que fala, protege o que pensa, para que haja alinhamento. Jesus disse: conhecendo-lhe os pensamentos, diz: vocês estão divididos. Nem sabe o que é Beelzebu, nem sabe o que é o diabo, nem sabe quem é Deus. Não estão conseguindo distinguir. Não estão conseguindo discernir bom e mal. Está misturando tudo. Está dizendo que o ruim é bom e o que o bom é ruim. Está falando que o diabo está tranquilo, está de boa, mas Jesus é demônio. Está misturando tudo. Aleluia! Que eu estou entendendo? Amém, pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz: quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Aleluia. Quem toma cuidado com o que diz, está protegendo sua própria vida. Mas quem fala demais, destrói. Pastor, qual é a forma correta então de pensar? Porque nós vamos poder parar de pensar. Não, eu tenho que continuar pensando. Eu tenho que continuar tendo expectativas. Eu tenho que continuar sonhando. Eu tenho que continuar vivendo. Então qual é a forma correta de pensar? A forma
correta de pensar. Igreja IAPG Suzano, a forma correta de pensar é a forma bíblica. Não é a forma do A, do governador B, do líder eclesiástico C, do pastor D. A forma correta de pensar é a forma bíblica. Ponto. Diga comigo, a forma correta de pensar é a forma bíblica. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Porque a forma bíblica carrega virtudes que expressam a vontade de Deus na terra. Por isso que não tem outro jeito. Qual é a forma correta de pensar, pastor? É a forma bíblica. Porque a forma bíblica carrega a vontade de Deus na terra. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, ou seja, condiciona o teu pensamento ao que é verdadeiro, honesto e justo. Condiciona o seu pensar. Alinha a forma de pensar e os teus pensamentos ao que é justo, honesto e verdadeiro. Não deixa a sua mente ser tomada pelos desvarios desse mundo. Existe um jargão antigo de quando eu era ainda adolescente, que dizia assim, ó, mente vazia é oficina do... Ah, vocês sabem isso? Eu sei que vocês sabiam, porque é antigo. Mente vazia é oficina. E se a mente está vazia, por que está vazia? Porque está faltando preencher. E ela tem duas formas de ser vazia. Ou está faltando Cristo na mente, ou ela está cheia de tudo que não é Cristo. E para Deus, mente com tudo que não é Cristo é mente vazia. Pode estar cheia, mas se não é de Cristo, continua vazia. Sabe como que Deus vê a igreja? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus olha do céu para a terra, Ele vê uma igreja. Às vezes o cristão ele tem uma ilusão, principalmente os cristãos desse tempo nosso aqui, dessa geração. Acha que Deus olha uma igreja quando Ele vê números, um estádio do Maracanã lotado porque está tendo lá um culto, porque está tendo lá um show, gospel. Então, acham que Deus olha ali e vê aquela multidão, e Deus fala, é a minha igreja aqui, aleluia, aleluia. Vou falar para você como é que Deus vê. Deus pode ver um lugar assim, lotado, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, mas Ele vai pegar toda essa 5.000, vai pegar uma balança e vai pôr todos esses 5.000 na balança e vai ver quanto de Cristo está pesando ali. É assim que Deus olha de cima para a terra. Deus vai pegar essa multidão, vai pôr numa balança e Ele vai pesar. E Ele vai querer saber quanto de Cristo está pesando ali. Porque tudo que não tem Cristo para Deus é vazio. A mente pode estar cheia, a casa pode estar cheia, o ambiente pode estar cheio, mas se não é de vida de Cristo, para Deus continua vazio. João, capítulo, não é você não, filho. João, capítulo 12, versículo 49 e 50. Vocês estão entendendo? Enquanto abre aí, deixa eu te falar, condiciona o teu pensamento ao que é verdadeiro, o que é justo e é honesto. Porque outra forma correta de pensar, primeira forma correta de pensar é pensar de forma bíblica. A segunda forma correta de pensar é falar. Diga comigo, outra forma correta de pensar é falar. E falar o que, pastor?
falar o que Deus fala e viver pelo que Deus fala. Essa é a forma correta. Qual é a forma correta de pensar, pastor? Primeiro, pensar de forma bíblica. E qual é a forma bíblica de pensar? Tudo que é verdadeiro, justo e honesto. A outra forma de pensar correta é a forma de falar. E qual é a forma de falar, pastor? Falar o que Deus fala e viver pelo que Deus fala. João capítulo 12, 49 e 50, diz assim o texto. É Jesus falando aqui. Pois não falei por mim mesmo. É Jesus falando aqui. É Cristo falando aqui. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Oh, aleluia! Não, eu não sei se você está entendendo a profundidade disso. A profundidade dessa verdade. A profundidade dessa realidade. É Jesus falando, não é apóstolo, não é discípulo, não é codiscípulo. É o próprio Deus, o próprio Filho de Deus dizendo, tudo que eu falo o que o Pai mandou falar. Em outras palavras, eu falo o que o Pai me mandou, eu vivo pelo que o Pai me mandou, e outra coisa eu não quero fazer a não ser viver pelo que o Pai diz. E às vezes a gente solta umas palavras assim, ó, fazer do meu jeito, vou fazer do jeito que eu quiser, ninguém manda em mim, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quiser. O Filho de Deus veio e diz, eu não faço nada de mim mesmo, não faço nada que eu quero, eu faço o que o Pai me mandou fazer, eu falo o que o Pai me mandou falar. Sabe, a mente da gente é como um filtro espiritual, igual coador de café, porque ela recebe muitas informações, uma avalanche, recebe muito. E a questão não é se a mente é o filtro, e é bom que ela seja o filtro. A questão é que, em sendo filtro, eu devo filtrar o que edifica, e o que ficar no filtro eu devo jogar fora. Só que às vezes a gente não joga fora, a gente guarda aquela borra um pouco. E às vezes quer usar a mesma para o próximo café. Sangue de Jesus. Hã? Já viu? Usar a mesma? Hoje não, né? No passado. Não. Teve uma época na nação que a economia estava meio ruim, as vacas ficaram bem magrinhas. E aí tinha que... Ninguém sabe o que é borra? Eu vou ensinar para você o que é borra. Borra é quando você passa o café, não ficou lá aquele pó? Sobrando ali, aquilo chama borra. E aquilo ali é do café hoje, mas teve uma época que a economia estava ruim, não tinha pó de café, tinha que usar cevada. Lembra disso? Eu que gosto de café, imagina, eu estava ficando branco já, tanto uma cevada. E era ruim aquilo. E aí o que as pessoas começaram a fazer? Os que tinham pó, conseguia, né? Uma graninha, comprava pó. Usava, tomava o pó, mas não jogava fora aquele ali, aquele resto. Passava de novo o café no outro dia, né? Colocava mais um pouquinho do pó novo, aquele antigo, e a vida seguia. Sangue de Jesus. Mas tem gente fazendo isso com a vida. A sua mente é o filtro, não tem como você escapar de ouvir, de receber informações. Você ligou a televisão, informações. Abriu o celular, informações. Foi trabalhar, informações. Está andando na rua, informações. Você está ouvindo de tudo, de qualquer pessoa. Um amigo fofoqueiro que não fala muito da vida dos outros vai te ligar e conta a história desde o nascimento de alguém. Você está recebendo informações. Agora o que você vai fazer com essa? Sua mente é um filtro. Pega o que for bom, pega o que edifica,
pega esse restinho aí, vai no lixo e joga fora. Não vai servir para nada. Nem para fazer um outro café, porque vai ficar ruim. Vai ficar péssimo. Vai ficar pior que cevada. Não serve. Então, devemos filtrar. Nossa mente vai receber informações. Não adianta você... Vou tampar meu ouvido para eu não ouvir mais nada que não presta. Não adianta, você vai ouvir. Agora, se a vida de Cristo é que está fluindo em você, você vai filtrar e vai falar, e vai dizer: essa informação não conversa com o Espírito que me habita. Essa informação não compactua com a vida que eu vivo. Essa informação não compactua com a mente que eu estou edificando, com aquilo que está renovando o meu interior, com aquilo que eu me propus a viver e existir e a ouvir de Deus. Aleluia! É tão importante essa coisa de ouvir, porque lá no jardim Deus falou para Adão. Porque o Adão aparece lá, depois do pecado, escondido atrás da moita, e Deus está caçando ele. Adão, onde está você? E ele diz: o Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi. E por que você se escondeu? Porque eu estou nu. E aí o Senhor pergunta para ele: quem te falou que estavas nu? Ou seja, quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Porque você pode estar dentro do jardim de Deus e ouvindo a serpente. Você pode estar fazendo as coisas de Deus, como Adão fazia, e ouvindo a serpente. Você pode estar comendo, se alimentando do jardim de Deus, que é o reino de Deus, que é a casa de Deus, que é a palavra de Deus, ainda assim ouvindo a serpente. Você sabe que essa questão dos pensamentos é uma questão de liderança pessoal. Cada um de nós somos líderes dos nossos pensamentos. Você vai deixar alguém liderar o seu pensamento? Você mesmo tem que se autoliderar. É uma questão de liderança interna. Você tem que ter o domínio, o governo, a direção. Liderar os pensamentos, dar destino correto às expectativas. Essa palavra é uma questão de expectativa e descanso. E então liderar os pensamentos, depositar nossos pensamentos no lugar certo, na pessoa certa, vai produzir ordem, vai produzir destino correto às nossas expectativas. Aleluia! E dar destino correto às expectativas significa o que, pastor? Significa ter descanso no tempo, no agir e no favor de Deus. Você ter descanso no tempo. Você não vai se preocupar com o dia de amanhã. A própria Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Não vos preocupeis com os dias de amanhã. Pelo que haver de comer, beber, vestir, tudo isso não é porque eu vou ser irresponsável. Eu vou estar descansando naquele que é o dono do amanhã, naquele que sabe que vai ocorrer amanhã. O meu papel é descansar nele, é colocar minhas expectativas nele, porque ele sabe como é que vai ser o dia. A minha esposa, a gente acorda de manhã 5, 5h20, 5h30, e a primeira coisa que ela me fala, ela vai tomar banho para se arrumar, e ela fala: amor, vê para mim o tempo, ou seja, o clima, né? Como é que vai estar? Porque ela vai sair do banheiro e vai pôr a roupa conforme o tempo. E eu vejo lá como é o tempo, passo para ela, mas assim, nem as pessoas do tempo da meteorologia têm certeza como é que vai ser o tempo. Às vezes você sai cheio de roupa e volta com as roupas tudo nas costas. Às vezes você sai sem roupa e volta com frio. Por quê? Basta cada dia o seu mal, você não sabe, você tem que se render e se entregar a Deus. Fazer o básico ali, basta cada dia o seu mal. Mas para isso eu preciso estar com a minha mente sadia, minhas expectativas depositadas em Cristo, sabendo que eu tenho responsabilidades e demandas para o dia de amanhã. Todavia vou dormir, igual Davi diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Aleluia! Descansar em Deus, descansar no Senhor, dormir, saber que o Senhor vai estar dirigindo, governando, me dando as condições.
as ideias. Você crê nisso? Aleluia. Até apaguei aqui. Então vamos ler um texto da sequência. Abre aí comigo. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Que mandamentos são esses? É o que Deus fala. É a forma bíblica de pensar. O que é bom, honesto, justo, verdadeiro. É como Jesus disse: eu falo o que ouço meu Pai falar, eu ajo conforme vejo meu Pai fazer. E viver assim vai produzir na minha vida, no meu destino, equilíbrio. E eu posso descansar nas minhas expectativas, porque eu sei que elas estarão em Deus. E logo o Pai vai se manifestar. Por quê? Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Vamos parafrasear. Aqueles que gostam da minha palavra, aqueles que gostam das minhas direções, aqueles que recebem a minha correção, aqueles que preferem andar da maneira como eu coloco para andar, esses o meu Pai me ama e vai se manifestar. Eu me manifestarei a Ele. O que é se manifestar? É que na hora específica que você precisar decidir, resolver, ali vai estar o Senhor te dando uma direção. Ali estará o Senhor resolvendo uma questão. Ali estará o Senhor te dando uma saída, uma luz. Aleluia! E nós precisamos aprender a viver por essa luz. Saber que a gente pode até fazer planos, mas entender que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu preciso esperar essa resposta. Eu preciso esperar essa resposta. Isso é viver o sobrenatural dirigido por Deus. Amém? Liderando os pensamentos. Quero dizer para você que Deus tem um futuro poderoso pela frente. Deus tem um amanhã poderoso para mim e para você. A Bíblia diz assim, ó: levanta-te e resplandece, porque vem saindo a sua luz. Levanta-te e resplandece, porque vem saindo a sua luz. Significa que nós temos um futuro glorioso em Deus. Nós temos um amanhã cheio de graça de Deus. Nós temos um amanhã cheio de luz, visto que a luz é Cristo. Ele é a luz do mundo, sal da terra. E nele nós somos essa luz e esse sal, para trazer diferenciação, equilíbrio, governo e direção. Aleluia! Devemos colocar nossas expectativas em Deus. Devemos colocar nossas expectativas em Cristo. Vai dormir em paz, irmão. Vai dormir em paz, irmã. Coloque as suas expectativas no Senhor. Coloque as suas expectativas em Deus, porque no final do dia elas se revelarão ser um plano eterno de Deus para você. No final do dia, Deus vai revelar que era o plano dele mesmo. Ele só esperava que você tivesse colocado neles as suas expectativas. Quando Deus pede Isaac a Abraão para ele sacrificar, o Isaac, ele não titubeou. Ele obedeceu de primeira, porque as suas expectativas estavam em Deus. Agora, dizer que ele não se preocupou, dizer que ele não ficou preocupado interiormente ou triste, sabendo que poderia morrer, e ele foi entregar Isaac, porque as suas expectativas não estavam nele, porque essas expectativas do Abraão tivesse nele mesmo, jamais Isaac seria sacrificado. Se as expectativas de Abraão não estivessem dessa forma, os seus pensamentos em Deus, determinado em obedecer a Deus, determinado em ouvir a Deus, ele não ouviria, porque ele diria: não, Senhor, eu esperei 99 anos para essa criança nascer, e agora eu vou entregar assim? Não pode ser. Ele ia fazer igual os fariseus. Não é Deus que está falando comigo, é o diabo.
Eu tô tendo... A minha esposa era estéril, Sara era estéril. Deus me promete um filho. O filho vem, agora ele está pedindo para eu matar. Não é Deus, é o diabo. Está vendo como a gente precisa estar alinhado com Deus? Está vendo como a gente precisa estar alinhado com os nossos ouvidos espirituais? E a importância de ouvir Deus é tão grande, que eu já falei aqui com alguns, eu não sei se falei no culto. Porque ele sobe e ele está para sacrificar Isaac, que era comum na época, fazer o sacrifício, colocar o cordeiro lá na plataforma, pegar um cutelo, que é um punhal, e imolar o cordeiro. Só que agora Deus pede o Isaac no lugar do cordeiro. Ele vai e leva e coloca o menino lá, está amarrado, está lenha, está tudo, você conhece a história. E ele está com um cutelo na mão e vai matar. Aí a Bíblia diz que ele ouve uma voz, um anjo diz, fala: Abraão, Abraão, não toque no menino. Agora, se a gente volta de novo com o ouvido embaçado, Abraão vai falar assim: não toca no menino. Peraí, Deus mandou matar. Quem é essa voz? É o diabo. Vou matar assim. Você imagina a importância de ouvir a Deus? Tanto para subir quanto para executar. Você tem que estar atento à voz de Deus e precisa ter intimidade para você ouvir qual é a voz de Deus. Vocês todos podem estar falando aqui, eu posso estar naquele cantinho, mas se a Osmarina fala lá no meio de todos vocês, eu sei que é ela, eu conheço a voz dela. Então você precisa ouvir no seu interior a voz de Deus. Qual é a voz certa diante de tantas vozes? Foi o mesmo que aconteceu com Isaías. O Senhor disse a Isaías: vai lá e fala para o profeta Ezequias que ele vai morrer e não vai viver. Isaías entrega a mensagem e sai. No meio do pátio, a Bíblia diz que o rei Ezequias entra no quarto, dobra o joelho e chora. Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus. E Deus perdoa ele. Deus restaura ele. E Isaías está no pátio indo embora. A voz do Senhor vem em Isaías e fala: Isaías, agora volta lá e fala para o rei que ele não vai morrer não. Vou aumentar para ele 15 dias. 15 anos. 15 anos. Aí você imagina o Isaías: peraí, Deus mandou vir falar que ele vai morrer. Agora vem essa voz falando para eu voltar e falar que não vai morrer. Não é Deus, não, é o diabo. Você imagina se você não está com os seus ouvidos sensíveis a saber quem é Deus? Você começa a ouvir vozes parecidas. Jesus ouviu vozes parecidas. Ele sai do Jordão, porque foi batizado por João Batista, foi ao deserto, enviado pelo Espírito Santo, e lá a voz do diabo vem e fala assim: ó, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele era filho de Deus, ele tinha poder para transformar a pedra, mas ele tinha que discernir que aquela voz não era do Pai, porque o Pai não ia fazer aquilo. E às vezes a voz do diabo pode até usar a Bíblia, pode até usar versículo, pode até usar o ambiente cristão, mas você tem que estar sensível se é a voz de Deus ou não. Aleluia. Então nessa noite vamos colocar as nossas expectativas em Deus. Quantos estão comigo? Colossenses 1:27, para a gente orar. Colossenses 1:27, diz o texto: a estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou Cristo em vocês, a esperança da glória. E define essa palavra esperança por expectativa. Porque em Cristo, nenhuma expectativa termina em frustração. Nenhuma expectativa termina em fadiga. Nenhuma expectativa termina em cansaço. Porque Ele é a nossa expectativa e Ele é o nosso descanso. O texto está dizendo que aprove ao Senhor revelar dentro de nós Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Cristo em vocês, expectativas corretas. Nele você pode esperar. Nele você pode confiar. Nele você pode estar contente e feliz. Amém, queridos? As semanas vamos entrar num novo tempo. Um novo mês.
uma nova estação. Julho é um novo mês. E nós estamos na metade, nós vamos entrar na metade deste ano. Eu quero declarar que as suas expectativas não serão frustradas em Deus. As suas esperanças não serão frustradas em Deus. Eu quero declarar nessa noite que seus pensamentos estão sendo ressignificados no poder do Espírito Santo, para viver a vontade de Deus, para viver os desejos de Deus, para viver as realidades que é uma vida cristã vitoriosa no Espírito. Os teus sonhos, os teus planos terão fundamentos, terão plataforma, terão padrão, terão um baldrame bem feito que está em Cristo Jesus. A tua casa será firmada na rocha que é Cristo. A sua vida está sendo estabelecida na rocha que é Cristo. Logo os seus pensamentos estão sendo purificados essa noite. Eu quero declarar que todo o cansaço da sua mente cai por terra. Feche os teus olhos essa noite, por favor. Às vezes, as muitas informações nos pesam. Às vezes, as muitas informações nos cansam. E elas cansam porque elas não têm raiz vivas. Elas não têm fundamentos vivos. Elas têm planos terrenos, elas têm propósitos passageiros. Elas têm definições temporais. E aí trazem pesos, cansaço. É por isso que há muitas famílias com um monte de sonho, mas um monte de guerra. Um monte de plano, mas um monte de contenda. Um monte de desejo, mas um monte de frustrações. Um plano de unidade, mas um ambiente de separação. De dor, de sofrimento. Há lares que têm sonhos de um futuro para os filhos, de passeios, de viagens, de serem instrumentos na casa do Senhor, mas um está dormindo num quarto e a esposa do outro. Estão vivendo em quartos separados. Os filhos há filhos que esperam os pais dormir para chegar e não ter que falar, não ter que conversar. Há esposas que fingem o sono para não ter que cumprimentar, para não ter que ter afetos, para não ter que ter carinho. Porque os pensamentos e as expectativas estão erradas, nas fontes erradas e nas pessoas erradas. Deixaram de colocar expectativas em Cristo. Deixaram de colocar os sonhos em Deus, deixaram de colocar os pensamentos em Deus, e para que Deus organize o interior, para que Deus organize a casa, para que Deus organize o lar, para que Deus organize a vida pessoal, a vida financeira. Há pessoas que já ganharam dinheiro para ter carro importado, mas estavam descompensadas na administração e nunca conseguiram ter nada. E é triste porque o Espírito de Deus diz que em Cristo temos todas as coisas. Se é Cristo que governa, se é Cristo que dirige, se as minhas expectativas estão nele, Ele me dará a maneira certa de administrar, de corrigir, de sonhar, de até estabelecer planos, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Nessa noite, Deus está ressignificando nossas expectativas, está ressignificando nossos sonhos e planos. Você vai continuar com eles, mas Deus vai organizar, Deus vai direcionar, Deus vai purificar. Talvez alguns a Deus até tira, porque não seria bom para as nossas vidas. Mas vai colocar outros, que nós vamos viver muito mais, plenamente mais.
soberanamente, mas porque veio dele, a partir dele, de acordo com ele. Espírito Santo de Deus que está aqui. Tua palavra diz em Gênesis que havia desordem antes da criação. Havia trevas e desordem. Mas o Senhor disse: haja luz. E o Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo trouxe ordem, trouxe organização. E tudo se fez. Eu quero declarar que nessa noite tudo está entrando em ordem em nossa vida. Tudo está entrando em ordem em nossa casa. Tudo está entrando em ordem em nossos pensamentos. Tudo está entrando em ordem em nosso interior. Tudo está entrando em ordem em nossas emoções. Tudo está entrando em ordem. Tudo aquilo que estava descompensado vai tomar equilíbrio. Tudo aquilo que estava desordenado vai entrar em um equilíbrio espiritual, material, financeiro, ministerial, familiar. Tudo está entrando em acordo com a vontade de Deus nessa noite. O Senhor nos trouxe aqui para que as nossas expectativas estivessem em Deus, e elas estando em Deus, produziremos e viveremos o descanso que é Cristo Jesus, a esperança da glória, que é Cristo Jesus, o nosso sábado, é Cristo Jesus, o dia do descanso, o tempo do descanso, a pessoa do descanso é Ele, o nosso maná. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus, adorar o nome do Senhor.